Fala Brasil, eu não vou nem perguntar se tá tudo bem com vocês, porque infelizmente não tá. Na semana passada eu não consegui gravar vídeo, não fiz live também na quinta, acabei fazendo live somente no sábado. E a gente vai começar mais um vídeo hoje aqui que é extremamente importante e precisa definitivamente de uma vez por todas ser conversado. Já vai ser a terceira ou quarta vez, é um assunto recorrente aqui no canal. A gente precisa conversar sobre esse assunto porque dessa vez esse assunto ele se faz tão urgente, necessário e importante que está afetando a vida de muitas pessoas. Roda a vinheta para que a gente possa começar o vídeo de hoje e falar sobre coisas extremamente sérias e importantes. Antes de qualquer coisa, pessoal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificação em seu aparelho todas as vezes que forem postados os vídeos aqui no canal. Como todo mundo sabe, se você não está em uma caverna, você vai saber o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, nós como humanidade erramos muito e a gente destruiu o planeta que a gente vive. E infelizmente, a partir de agora, ou a partir de um bom tempo, as coisas ficaram em uma situação incontrolável, que infelizmente a gente saiu de aquecimento global para ebulição global e através disso então a gente tem um limite de tempo na Terra agora e a Terra vai se livrar da gente, vai expulsar a gente daqui como se fosse uma espinha estourada de uma pele. E infelizmente eu já falei mais de uma vez sobre regulamentação da internet. A gente tem visto que, apesar de todas as catástrofes causadas às pessoas no Rio Grande do Sul, a gente precisa entender que isso não é um acidente climático apenas. A gente precisa entender que sim, existe uma situação que não dá para ser mexida, não dá para mudar. As catástrofes naturais elas vão acontecer. Só que assim, como a gente pode ver, por exemplo, na Holanda, né, que eu vi isso na internet hoje, que a cidade está abaixo do nível do mar. E mesmo assim ela não alaga. Sabe por quê? Dá uma pesquisada na internet, dá uma olhadinha lá. Vocês vão saber exatamente por qual razão a Holanda não afunda. Dá uma olhada, confere. A gente tem catástrofes naturais como furacões, a gente tem catástrofes naturais como terremotos, maremotos e outros países já estão preparados para isso, porque vivem isso há muito tempo. O Brasil, infelizmente, começou a ter essas questões climáticas com muito mais intensidade, creio eu que na última década. Então, a gente precisa entender que é necessário que haja investimento do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. E quando você tem um governador que destina para a defesa civil apenas o valor de R$50 mil, que hoje não compra nenhum carro popular, a gente sabe que existe uma culpa. O próprio Eduardo Leite pede para que, e agora não é hora de encontrarmos o culpado. A gente não precisa, Dudu. A gente já tem o culpado. A gente precisa agora, nesse momento, ajudar as pessoas que estão passando por essas dificuldades, salvar a vida delas e depois reorganizar. Mas a gente precisa também entender que a extrema-direita ela chegou num ponto tão podre, tão feio e tão nojento que a intenção deles não é ajudar, porque a gente já viu que eles não estão ajudando. Eles não estão ajudando. Enquanto a gente tem pessoas como o Whindersson Nunes, como o Felipe Neto e como muitas outras pessoas que estão no campo progressista, que estão do lado da esquerda ou na centro-esquerda ou até no centro,
ajudando, a gente não vê as pessoas da direita. Porque assim, ó, vocês podem se recordar, há um tempinho atrás, Bolsonaro pediu Pix. E a gente teve Nicolas, a gente teve uma galera muito grande, como Carla Zambelli, como muitas outras pessoas, pedindo que essa doação fosse feita a Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu um valor de 17 milhões de reais em Pix. Desses 17 milhões, não se foi enviado nenhum milhão, nenhum real, na verdade, de Bolsonaro para a catástrofe. Lula já fez investimento de mais de 1 bilhão de reais para esses acontecimentos. Lula anuncia pacote de 50 bilhões de reais em suporte ao Rio Grande do Sul. Para as fatalidades, Lula permitiu e liberou que as pessoas do Rio Grande do Sul saquem FGTS, saquem os benefícios do Bolsa Família. Tudo que está ao alcance de Lula como presidente da República está sendo feito. Porém, a gente precisa entender que é repassado de Lula para o Eduardo Leite, no caso, o governador do estado do Rio Grande do Sul, e esse repasse é feito com o Eduardo Leite e com a sua assessoria, com os prefeitos das cidades, com os vereadores, com as pastas do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a pessoa... a gente pode ver, inclusive, que o próprio Eduardo Leite passou por cima de leis ambientais. As pessoas acham, como o Bolsonaro, há pouco tempo antes de Lula ser eleito e tudo mais, ele tentou vender a Amazônia. Numa das pouquíssimas vezes que Bolsonaro foi filmado em um congresso, viajando para uma reunião, ele tentou vender a Amazônia. Tentou explorar a Amazônia com outro país. As pessoas acham que cortar mato, cortar árvore, não tem problema. A gente precisa entender que as margens de um rio tem uma plantação chamada de plantação ciliar. É como se fosse o cílio, sabe? Aqui, ó, dos nossos olhos. É uma plantação que fica na margem, que tem esse intuito de cuidar. A mata ciliar protege os rios e córregos, impedindo que sujeiras sólidas cheguem aos rios. Sabe? Quando você joga lixo, quando você não economiza água, quando você usa muito plástico, quando existem muitas coisas que podem ser evitadas hoje em dia para que a temperatura do planeta não se aqueça mais, né? A gente chegou num ponto que a partir de agora as catástrofes só vão aumentar. E se não houver o investimento nacional, estadual, municipal, para cada cidade que sofre com isso, todos os anos a gente vai ter a mesma manchete. Porque as margens desses rios vão inundar. E aí? Vai ser feito o quê? As pessoas que moram nessas cidades que são margeadas por rios vão morrer novamente? Vão perder suas casas novamente? Vão... Sabe? É absurdo porque a gente se compadece com essas pessoas. A minha situação financeira é a pior. Este mês, por exemplo, é a pior mês que eu já passei em toda a minha vida financeira. Tá muito difícil. Eu queria muito poder ajudar de alguma forma essas pessoas. Mas é interessante que, acima de tudo, de uma ajuda financeira, ou de roupa, ou de alimento, ou de produtos de limpeza e de higiene pessoal, além disso, a gente precisa ensinar essas pessoas
a importância que é votar de forma correta. Porque quando você não vota numa pessoa que tem o intuito de proteger o meio ambiente, quando você vota numa pessoa que quer usar toda essa situação como palanque político, cara, as mentiras e as fake news que foram disseminadas por Pablo Marçal e por muitas outras pessoas da extrema-direita tá impedindo que doações sejam feitas. Por quê? Quando a pessoa chega e pega ali a internet, né? Por um acaso estão impedindo que os carros entrem, que não sei o quê. Aí a pessoa que tá do outro lado, a pessoa é o seguinte: ai, gente, eu ia mandar umas peças de roupa pra lá, eu ia mandar alimento, mas aí não tá entrando, então não vou mandar mais. Gente, chegamos num ponto que eles estão atirando no próprio pé. Chegamos num ponto que a própria extrema-direita está fazendo mal para ela mesma. Tá se implodindo, porque a gente sabe que, infelizmente, o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, que são os três do Sul, são estados extremamente extremistas. Ficou até redundante isso. Mas são pessoas de direita, de extrema direita. As células nazi aqui no estado de Santa Catarina é concentrado uma quantidade absurda de células fora da Alemanha. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Primeiro, acima de tudo e qualquer coisa, agora, a gente precisa ajudar essas pessoas. Busquem com muita segurança pessoas que, influenciadores, sabe, que estão trabalhando no intuito de conseguir donativos, doações para a galera de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Porque também Santa Catarina tem algumas cidades que já estão passando também pela mesma coisa, sabe? Muita cheia e enfim. É algo muito doloroso porque a gente quer ajudar, a gente quer... Mas eu entendo também porque eu sou baiana. E estando aqui em Santa Catarina, eu vi exatamente o que foi que aconteceu quando a situação foi no Nordeste. Quando o Bolsonaro estava no poder. E quando uma cheia também aconteceu na Bahia. O Bolsonaro continuou de férias aqui em Santa Catarina, andando de jet ski, como se absolutamente nada tivesse acontecido. De maneira que ele falou que gostaria que as férias dele não fossem interrompidas, que ele não tivesse que voltar antes das férias dele. Então, quando a gente faz essa análise, a gente entende porque muitas pessoas do norte, do nordeste, do centro-oeste do Brasil olha para essa situação e faz piada, às vezes. E acaba sendo rígido. Porque assim, eu morei no Rio Grande do Sul e no período que eu estava lá, o Rio Grande do Sul, juntamente com esses outros dois estados, Paraná e Santa Catarina, queriam fazer uma separação. Os três estados queriam virar um país. E a pergunta que não quer calar para muitas pessoas é o seguinte: ué, mas não é um estado que tem um IDH tão alto? Não é um estado rico? Por que precisa de ajuda? Será que todo o valor que eles têm arrecadado em seus impostos, estudo e tudo mais, não é suficiente para que eles sejam sustentáveis? Que eles consigam não precisar dessa ajuda, mesmo Lula já tendo ajudado. Então, de repente, quando arrecada-se imposto, o governador não repassa as verbas corretas para os lugares corretos, porque assim, gente, Porto Alegre, este ano de 2023, ele não destinou nenhum centavo, R$0 mesmo, de fato, para essas questões climáticas. Gente, é absurdo, porque já aconteceu problemas no estado do Rio Grande do Sul com enchente. Se já aconteceu problema, pode acontecer novamente. E eu não vou destinar nenhum real da verba do estado, da cidade, para uma situação que pode acontecer novamente.
Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Porque como é que a pessoa tem acesso às informações e mesmo assim... Gente, todo filme de ficção científica que a gente tem tragédias humanitárias e tragédias, né? Começa com cientistas sendo esnobados, com cientistas sendo ignorados. Será que as pessoas não aprendem? Existem estudos que são feitos, estudos climáticos, estudos para que evitem esse tipo de coisa. Cálculos matemáticos que fazem a gente ter uma projeção de coisas que possam acontecer no futuro. Mesmo assim, as pessoas com informação ainda são incapazes. E o pior, Lula e muitas outras pessoas estão dizendo há muito tempo que a internet precisa ser regulamentada. Gente, a internet precisa ser regulamentada. A gente já sabe quem são as pessoas que estão falando e o que elas estão falando. Cara, é absurdo. Como que eles não vão se responsabilizar? Eles não vão ser responsabilizados pela quantidade de absurdos falada por eles. Como é que você fala que um show foi um sacrifício? Como é que você fala que o dinheiro do show deveria ser destinado para o outro estado, sendo que o dinheiro que foi investido foi de iniciativa privada e pouco da iniciativa estadual e municipal do Rio de Janeiro? Nada a ver com verba federal. Não foi Lula que fez doação, que investiu no show da Madonna. Aí fica a critério das pessoas, né, do prefeito do Rio de Janeiro e do governador do Rio de Janeiro, se eles vão pegar esse dinheiro que eles investiriam no show e vão entregar, É com eles, gente, é outro estado. Faz parte da mesma federação do Brasil, mas é outro estado. Aí fica a critério deles. Aí é uma questão humanitária, entendeu? O brasileiro, ele é muito acolhedor, mas eu sinto que os estados, que as regiões principalmente, são diferentes. Elas recebem diferente, elas ajudam de forma diferente. É muito complicado porque qualquer coisa que eu fale não vai expressar o quão doloroso é perder pessoas. Só que se você para analisar, o próprio Bolsonaro imitou pessoas passando mal na Covid. Gente que sufocou até a morte, ele imitou essas pessoas. Quando você nega algo que está acontecendo, porque assim, quando vai acontecer, tá, ok, estudos, esse povo não lê, esse povo não acredita em nada, mas está acontecendo. A pandemia estava acontecendo quando negaram ela. Quase 1 milhão de pessoas no Brasil morreram com a pandemia. Estavam negando isso ainda. Cara, é bizarro. Em 2023 acontecia algo, acho que em menor proporção do que está acontecendo agora. Mas aconteceu. Será? Assim, não sei, cara. Que não dá pra parar um pouco, só um pouco. Só um pouco. Com tanta mentira, porque assim, se você tira a mentira e a fake news da extrema direita, ela não existe. Porque você não vê essa galera fazendo uma campanha, por exemplo, como a campanha, né, da vida além do trabalho, do VAT, para que a escala 6x1 termine. Você não vê essa galera fazendo isso. Muito pelo contrário, se eles pudessem colocar a disponibilidade do domingo, ou desse único dia de folga da semana, né? Eles colocariam. Bolsonaro falou que ia ter um momento que a gente ia ter que escolher se a gente queria mais direito trabalhista ou se a gente ia querer mais trabalho. Porque os dois a gente não teria. E tá aí a prova que pode ter os dois. O Lula tá no poder mostrando pra gente como é que faz. É simples, né? Só querer fazer.
Então, mas não vamos politizar. Tem que politizar. Tem que agora pôr a culpa em quem é culpado. Porque vão fazer quando? Quando que a gente vai fazer isso? Quando secar tudo? Quando as águas abaixarem? Vocês vão cobrar? Não, o brasileiro tem memória muito curta. Não vão lembrar disso. Eu queria de verdade mesmo não precisar ficar fazendo vídeos tão pesados e tão tristes pro meu canal. Eu não vou mentir pra vocês. Em alguns momentos, principalmente agora, esse deste mês específico, eu pensei em desistir dos meus canais. Da Twitch, do YouTube. Eu tô extremamente cansada, gente. Vocês não têm ideia do quanto. Eu não trabalho em um trabalho de carteira assinada. Se eu não trabalhar no dia, eu não ganho. Eu ganho comissão. Entendem? É extremamente difícil uma pessoa como eu estar inserida no mercado de trabalho. Mas eu tô pensando seriamente em me adequar novamente ao mercado de trabalho para que eu consiga voltar a trabalhar com a carteira assinada, por exemplo. Porque a situação tá muito difícil. Imagina o que é eu largar algo que eu queria muito desde sempre, que é trabalhar com a internet. E hoje eu tô trabalhando, mas ainda não sou remunerada por isso. Eu ainda não consigo monetizar nenhum dos meus canais, nem da Twitch e nem aqui do YouTube. É muito difícil você ver algo que você planejou não dando certo. Aí eu penso comigo, até quando que eu vou pagar o preço de tentar fazer com que o canal dê certo, ou os canais dê certo? E a gente olha e vê a humanidade se acabando, literalmente. Se esvaindo em nada. As pessoas perdem suas casas. Daqui a pouco a gente tá chegando num ponto que o planeta vai acabar. E aí? Valeu a pena fazer tudo isso, esse sacrifício, esse esforço, sabe? Às vezes eu tenho vontade de sentar e ver tudo acontecer. É muito triste a gente tá passando pelo que a gente tá passando, porque assim, ó, temos vários tipos de problemas. Os micro, que são nossos pessoais, e tem os macro, que são maiores, que são da sociedade, que são problemas difíceis. E a gente continua lutando todos os dias pra viver. Eu espero que vocês fiquem bem. Espero que a gente tenha uma humanidade suficiente pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento agora. Que as pessoas que estão sendo atingidas por isso aprendam a serem humildes. Porque a gente ajuda, a gente de qualquer forma, divulgando, falando, de maneira espiritual, pedindo aos céus, aos deuses, sabe? Mas todo mundo, no final das contas, tem que aprender alguma coisa com o que está acontecendo. Que as pessoas atingidas sejam menos orgulhosas, que estejam solícitas para fazer o mesmo que fizeram por elas quando acontecer essa situação em outro lugar. Independentes, seja na Bahia ou em qualquer outro lugar. Que as pessoas aprendam a ser mais humanas, amem mais, cuidem mais umas das outras e que a gente fique bem como sociedade. Muito obrigada por terem vindo até aqui. Não se esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais. Eu não vou ser capaz de pedir Pix pra mim, por mais que a minha situação financeira esteja extremamente difícil. Eu vou ser incapaz de pedir Pix pra mim. Façam doações para as pessoas que precisam muito mais do que eu. Eu ainda tenho saúde. Eu ainda tenho teto para morar. Eu ainda tenho um telefone que eu uso para gravar. Eu ainda tenho um videogame, eu ainda tenho uma televisão, eu ainda tenho uma casa. Eu ainda tenho uma cama. Tem gente que nem isso tem mais. Então, busquem informações corretas de onde doarem. E se cuidem, gente.
Vamos nos cuidar como humanidade, como pessoas. Porque tá difícil. Ver tudo isso que tá acontecendo e se manter sóbria, se manter bem, é difícil demais. Mas vamos tentar? Vamos lutar para que a internet seja regulamentada, para que essas pessoas parem de cometer crimes em cima de tragédias tão horrorosas. Vamos lutar para que, além disso, da regulamentação da internet, que a gente regulamente o coração, que a gente pare de fazer isso, porque tá feio já, né? Tá feio, tá doloroso, tá triste ver. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.